programa Em Cartaz. Olá, já chegou o Em Cartaz com as estreias da semana nos cinemas. E hoje temos 3 delas. Antes, aquele recadinho da nossa parceria. Aquela que você entra com a sua inscrição aqui no canal e com suas visualizações e curtidas. E em troca, eu te mantenho informado toda semana sobre as estreias nos cinemas. Beleza? Então, vamos começar com a nossa primeira estreia, que é um filme de terror. Longlegs, Vínculo Mortal, é uma história de serial killer. Só que é um pouco mais complicado que isso. Os crimes têm elementos sobrenaturais. E a agente do FBI que está investigando o caso descobre que tem uma ligação com o assassino. Agora, ela precisa usar as armas de que dispõe para chegar ao criminoso antes que ele faça mais vítimas. Nicolas Cage, um homem, uma lenda. Ele interpreta o serial killer Longlegs e é uma das figuras mais fascinantes que Hollywood já produziu nesta ou em qualquer outra época. Como ator, possui um registro praticamente único. É canastrão? Muitas vezes sim. É histriônico? Muitas vezes com certeza. Esses são defeitos em um ator? Quase sempre sim. As exceções são quando o sujeito é tão carismático e tão comprometido com a arte que essas qualidades superam aqueles defeitos. Nicolas Cage é uma dessas exceções. Eu aposto que você, que critica ele, jamais ganhou um Oscar. Ele ganhou. Melhor ator de 1995 por Despedida em Las Vegas. E foi indicado de novo 7 anos depois por Adaptação. E isso só como ator. Como personalidade, tem muitas outras coisas para se dizer sobre ele. Começando pelo parentesco. Ele é sobrinho do Francis Ford Coppola, diretor do maior filme de todos os tempos, O Poderoso Chefão. É sobrinho também da Talia Shire, que também atua em O Poderoso Chefão e é a Adrienne, do Rocky. É primo da Sofia Coppola, diretora do maravilhoso Encontros e Desencontros. Foi casado, entre outras, com a vencedora do Oscar Patricia Arquette e com a Lisa Marie Presley, filha única do Elvis Presley, e que de quebra tinha sido casada com o Michael Jackson. E poucos caras têm tantas histórias doidas para contar. Tá com tempo aí? O Nicolas Cage gastou $276 mil para derrotar o Leonardo DiCaprio em um leilão para comprar um crânio de dinossauro de 67 milhões de anos. Apenas para descobrir que a peça tinha sido roubada na Mongólia e ele teve que devolver. Ele já percorreu vários países atrás do cálice sagrado. Quem nunca? O recipiente que teria sido usado por Jesus na última ceia. Mas depois de ler diversos livros sobre o assunto, ele acabou concluindo que o cálice era só uma metáfora e desistiu da busca. Ele comprou a mansão LaLaurie, em Nova Orleans, uma propriedade com fama de ser uma das mais mal assombradas dos Estados Unidos. A ideia era se mudar para lá e escrever um livro de terror no local, coisa que ele nunca fez. No final, vendeu a casa alegando que era assustadora demais para ele. Gastou uma fortuna para comprar e manter em casa um polvo. Como se isso não fosse bizarro o suficiente, ele ainda por cima disse que fez isso porque observar o polvo se movendo era algo que fazia com que ele entendesse mais sobre si próprio como pessoa e como ator. Mas a minha história favorita de Nicolas Cage é a da compra do gibi Action Comics número 1 de 1938. Essa é uma das revistas mais raras e valiosas do mundo, que é onde o Superman aparece pela primeira vez. E o Nicolas Cage é um fã tão grande do Superman que ele até batizou o próprio filho com o nome de batismo do personagem, Kal-El. A revista foi comprada em 1997 por $150 mil. 3 anos depois, ela foi roubada da casa dele, o que deixou ele arrasado. Só que, inesperadamente, o gibi foi encontrado abandonado em um depósito na Califórnia em 2011. Mas ele resolveu vender, o que ele conseguiu fazer por inacreditáveis $2.160 mil. Bom, voltando à carreira de ator, ele tem 127 créditos na profissão. Muitos deles são praticamente obscuros ou em filmes francamente ruins.
resultado de uma carreira nem sempre guiada pelos melhores critérios de escolha de papéis, mas sempre com a mesma entrega e intensidade na atuação, o que muitas vezes é motivo de piada. Para estrelar Longlegs, Vínculo Mortal, ele venceu a concorrência de ninguém menos que o galã Brad Pitt, que era o outro desejado pelo diretor Osgood Perkins, ele próprio familiar de um famoso. No caso, ele é filho de Anthony Perkins, o astro de um clássico do terror e do suspense, Psicose, de Alfred Hitchcock. O trailer de Longlegs meio que esconde o Nicolas Cage, que aparece só com a voz. E foi justamente o uso da voz que deixou a equipe de som do filme de queixo caído. O responsável pela captação do áudio disse que nunca viu ninguém com tanto domínio da voz, que quando ele gritava, ele ia até o limite exato em que o áudio não era prejudicado. 1 ou 2 decibéis mais alto ia estragar o som. E quando ele tinha que sussurrar, também ficava no limite para ser audível. Um pouquinho mais baixo, ia ter que fazer de novo. Pode parecer bobagem, mas em uma produção com um dinheirinho contadinho, com um orçamento de 10 milhões de dólares, esse tipo de coisa faz muita diferença. Por falar em grana, nos Estados Unidos, onde Longlegs estreou em 12 de julho, a bilheteria tem sido ótima. Só no primeiro dia em exibição, o filme já recuperou todo o valor do orçamento. No momento, a arrecadação já superou os 100 milhões de dólares, fazendo desse o 23º filme de maior bilheteria no ano, à frente de outros com expectativa e potencial de público muito maiores, como Madame Teia, Argyle, o super espião, Armadilha e Back to Black, que é o filme da Amy Winehouse. De quebra, é o filme de live action com o Nicolas Cage de maior bilheteria nos últimos 12 anos, desde o segundo Motoqueiro Fantasma. E o terror independente de maior arrecadação dos últimos 11 anos, desde Sobrenatural capítulo 2. Mas mesmo com essas boas notícias todas, o Nicolas Cage já se adiantou para dizer que essa é a primeira e última vez que ele faz um serial killer. Ele disse que sabe que depois desse filme o telefone não vai parar de tocar com pedidos para que ele faça papéis desse tipo, mas que não é isso que ele quer, porque ele não gosta de violência e nem fazer papéis de pessoas machucando pessoas. Se essa for mesmo sua única experiência do tipo, pelo menos as referências são algumas das melhores possíveis. As plateias teste que viram o filme antes do lançamento o compararam com obras como Seven, O Silêncio dos Inocentes, Zodíaco e A Cura. Longlegs, Vínculo Mortal está em cartaz nos cinemas com duração de 1 hora e 40 minutos e a classificação indicativa é a maior possível, 18 anos. A partir de agora só tem cinema brasileiro nesta edição do Em Cartaz. Nossa próxima estreia é uma continuação, veja você. Estômago 2, O Poderoso Chefe, segue a história de Raimundo Nonato, o cozinheiro que continua preso pelo crime que ele cometeu lá no primeiro filme. Quando o presídio recebe um poderoso chefão da máfia italiana, as habilidades culinárias do Nonato podem ter um papel fundamental no jogo de poder entre os novos e os velhos companheiros de cela. Estômago, o primeiro filme de 2007, foi uma boa surpresa do cinema brasileiro. Uma história inesperada, bem filmada pelo diretor Marcos Jorge e com ótimas atuações de João Miguel, Fabíola Nascimento, Babu Santana e do músico, então ainda nos Titãs, Paulo Miklos, que hoje é até mais ator do que músico. O filme foi bastante reconhecido não só pelo público, mas também no Grande Prêmio Cinema Brasil, no Festival de Cinema do Rio de Janeiro e em festivais de cinema internacionais. Mas eu confesso que eu não esperava uma continuação, ainda mais longos 17 anos depois. Até porque, salvo algumas poucas exceções, o cinema brasileiro não é tão chegado assim a continuações. Ainda mais aquelas que não são produtos mais pop, como os filmes infanto-juvenis, ou as comédias, ou Tropa de Elite. João Miguel e Paulo Miklos retomam seus papéis em um mundo bem diferente do de 2007. Nos últimos 10 anos, o MasterChef se tornou um dos programas de maior sucesso da TV brasileira e deu origem a um monte de outros programas de culinária. Fora do Brasil, uma das séries de TV mais premiadas, assistidas e badaladas
também gira em torno da gastronomia, que é a maravilhosa O Urso, do Disney Plus, um primor de direção e atuações. Só que o interessante é que Estômago 2 vai por um outro caminho, afastado do glamour dessas outras atrações. Feito de um modo que pode ser apreciado mesmo por quem não viu o primeiro, que está no Globoplay, o segundo, pelo menos, já está seguindo o caminho das premiações. No Festival de Gramado, o principal do Brasil, e que terminou há coisa de 2 semanas, ele foi um dos maiores vencedores, com 5 prêmios, ou 6, já que Nicola Siri e João Miguel dividiram o prêmio de melhor ator. E faturou ainda melhor roteiro, direção de arte, trilha musical e o prêmio do júri popular. Estômago 2, O Poderoso Chefe, está em cartaz nos cinemas, também com a classificação máxima 18 anos. A duração é de 2 horas e 10 minutos. Ainda no cinema brasileiro, agora vamos para um lado completamente diferente desses 2 últimos. Porque agora nós vamos falar de uma animação. E se já não é lá muito comum que o cinema brasileiro faça continuações, os longas-metragens animados são ainda mais raros. Em Teca e Tuti, Uma Noite na Biblioteca, a Teca é uma traça que tem um ácaro de estimação, o Tuti. Ela adora ouvir histórias, mas quando descobre que essas histórias vêm de livros, ela percebe que não deve mais devorar livros. E para resolver um grande mistério, ela e seu companheiro partem para uma aventura justamente em uma biblioteca. Teca e Tuti, Uma Noite na Biblioteca, é uma obra da Rocambole Produções, da cidade de São Carlos, aqui no interior de São Paulo. A empresa foi criada em 2003 por 4 amigos, alunos do curso de Imagem e Som da Universidade Federal de São Carlos. Eles passaram 12 anos produzindo o filme. É que além de estarem no Brasil, que não é exatamente uma potência da animação, eles ainda optaram por fazer quase o filme todo em uma técnica muito trabalhosa, que é o stop motion. Aquela técnica que é a base do cinema, na verdade, que é montar um cenário e personagens, no caso com bonecos ou algo do gênero, e tirar uma foto. Aí mexe um pouquinho, tira outra foto. Mexe mais um pouquinho e tira outra foto. Aí você roda essas imagens na sequência e elas dão uma sensação de movimento. Só no caso desse filme foram quase 30.000 fotos, só para se ter uma ideia do trabalhão que deu. Para complicar, eles ainda misturaram essa técnica com o live action. E tudo isso só foi possível graças às leis de incentivo à cultura, federais e estaduais, tão criticadas por quem não dá a mínima para a cultura e enxerga comunismo e roubalheira em tudo. E o pessoal da Rocambole ainda foi além e criou um centro de formação em cinema de animação stop motion. Ou seja, eles fazem e ainda ensinam outras pessoas a fazer. Estão preocupados com o futuro, em ter mais gente produzindo animação stop motion. Inclusive, quem for a São Carlos pode visitar o centro e conhecer de perto os cenários e personagens utilizados no filme. Bacana demais! Com trilha sonora original de Hélio Ziskind, músico que compôs temas de programas infantis clássicos, como Castelo Rá-Tim-Bum e Cocoricó, e com essa história que incentiva as crianças a se interessar pelo universo rico e mágico da literatura e da leitura, o filme já está sendo reconhecido internacionalmente, com exibição em festivais em Portugal e nos Estados Unidos, com o prêmio especial do júri no 44º Festival del Nuevo Cine Latino-Americano, em Cuba, e com o prêmio de melhor longa infantil de 2024 no Festival Internacional de Cinema Infantil. Agora, Teca e Tuti, Uma Noite na Biblioteca, está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa livre e duração curtinha, até por ser mais indicado para crianças pequenas. Só 1 hora e 14 minutos. Tchau!